E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Raíssa e hoje, em mais um episódio do Minuto no Mundo, nós vamos falar sobre a Itália. Ehi amici, allegria! Dia dos Namorados chegando, cidades românticas, histórias de amor. Passou algum lugar na cabeça de vocês mais romântico do que a Itália? Bom, e já que é para falar de amor, nós vamos desembarcar diretamente em Veneza, a cidade mais romântica e cara do mundo. Veneza é constituída por 117 ilhas e ela é toda ligada por pontes. E um dos passeios que são mais disputados pelos turistas e casais principalmente, são os passeios de gôndola, que custam em média de 80 a 100 euros, 40 minutos o passeio. Bom, e quando eu tinha 16 anos mais ou menos, eu conheci um casal de irmãos que tinham ido para a Itália um tempo atrás e eles tinham ouvido uma história, né, que se contava muito lá na Itália, que era a história de que se você passasse embaixo de uma ponte chamada Ponte dos Suspiros, talvez seja a mais famosa de lá, e se você passasse embaixo dessa ponte com o seu amado durante o pôr do sol, ao som das badaladas dos sinos da Basílica de São Marcos, isso significava que você teria um amor eterno com aquela pessoa. Aí ele falou que quando dava 6 horas a ponte ficava totalmente interditada, todos os casais querendo passar embaixo daquela ponte, obviamente para ter o amor eterno. Se esse ritual se concretiza ou não, eu não sei. Mas, como eu acredito muito no amor, então hoje eu trouxe uma história que eu sou completamente apaixonada, que é a história da Brenda e do Elielton. Eles se conheceram aqui em Belém e fizeram uma viagem para a Itália em 2012, que agora nós vamos conhecer. Bora lá! E bom, eu conheci meu esposo através da minha mãe. Na verdade, eles trabalhavam juntos e trabalham juntos até hoje, né? E aí ficaram amigos e uma vez ela foi pro aniversário dele e ele foi deixar ela em casa. E aí nessa ida dele até em casa eu conheci, e só que assim, conheci normal, né? Não surgiu nem amor à primeira vista e tudo. E aí ele continuou frequentando a minha casa, os finais de semana ele ia almoçar e tudo. E a gente acabou ficando amigo. E aí a gente saía sempre, quase todo dia. E minha mãe confiava muito nele, então a gente saía de boa. Eu também já tinha 22 anos na época, e aí a gente foi criando uma amizade muito verdadeira, muito sincera, assim. E aí que a Itália entra na história, porque ele tinha uma viagem marcada, e aí a gente falou assim, poxa, agora que vai com a viagem, né, a gente vai ficar sem se ver, e vou sentir falta dos nossos lanches, nananã. E a gente conversando sobre isso, ele perguntou, tu toparia viajar comigo? E assim, foi surreal pra mim, porque além da diferença de idade, existia também naquela época uma diferença social até, porque apesar de ele ser de uma família, assim como a minha, humilde e tudo, mas ele já tinha muito mais condições do que eu, que era uma estudante. E aí a gente foi mas a gente não foi sozinho, a gente foi com um grupo de amigos, que na verdade alguns eu já conhecia e outros eu conheci lá. Então a Itália, ela foi assim o lugar onde a gente se descobriu parceiro de vida, assim, sabe? Sem saber. E aí a gente conheceu vários locais, mas um deles foi mesmo assim marcante pra gente, que foi Veneza. A gente teve uma experiência em Veneza que foi só nossa, assim, tipo, que não teve a ver com o vucu-vucu do turismo, sabe? E a gente fez isso. A gente ficou num hotel em uma cidade que eu não lembro o nome, mas era bem pertinho, e aí a gente ia de manhã pra Veneza, passava o dia todo, depois voltava. E num desses dias a gente já tinha conhecido tudo e tal, e o grupo que tava com a gente também já tava a fim de voltar, e a gente voltou. Quando a gente chegou, isso era de noite, e quando a gente chegou lá desceu do ônibus, a gente olhou pro céu e tava assim, tipo uma lua linda, assim, uma lua cheia, incrível. Aí a gente falou assim, caraca, isso deve estar muito lindo lá em Veneza, assim, tipo, na beira do canal, deve estar muito lindo, bora voltar? E aí, tipo, foi meio que uma ideia maluca, mas assim, os outros não embarcaram, né, foram descansar. E a gente só desceu do ônibus, olhou, teve essa ideia e entrou no ônibus de novo e voltou pra Veneza. Eu e o Elielton, meu esposo hoje. E aí quando a gente chegou,
A imagem que a gente teve foi incrível, assim, da lua, sabe, o reflexo da lua na água, tudo. Parecia que era uma outra Veneza, assim, parece... Hoje, eu vejo que Veneza, de manhã, ela é pra todo mundo, turista, mas de noite ela é muito pessoal, assim, parece que ela tá ali só pra ti. E aí a gente comprou uma pizza, porque a gente tava com fome, e era uma pizza imensa, que a gente não fazia ideia de que tamanho era, a gente só comprou, o cara fez na hora, porque fez imensa. E a gente comprou, tinha um trailer, eu lembro que tinha um trailer que ele era tipo trailer de lanche, de pastel, só que vendia vinhos e outras coisas, de queijo, essas coisas. E a gente comprou duas garrafas de vinho pequenininha, e a gente ficou sentado no trapiche, na beira do canal, olhando pra lua e conversando sobre a vida, sabe? E aí, nessa noite, eu acho que essa noite foi meio mágica, assim, sabe? Foi a noite que marcou, sem a gente saber, mas olhando pra trás, foi um pedacinho muito especial, assim, da nossa história. Depois que a gente voltou de viagem, né? Acabou tudo e a gente teve que retornar pra nossa realidade. Eu já comecei a sentir saudade dele, assim, tipo, não é aquela saudade pós-viagem. Eu tava com saudade do Elielton, entendeu? Tipo, eu tava com saudade do meu parceiro de viagem, eu tava com saudade de encontrar com ele e falar e comentar e tudo. E aí, depois conversando, ele me contou que ele sentia a mesma coisa. Então ele ficava sentindo a mesma coisa de lá e eu a mesma coisa daqui. E tá, a gente continuou saindo e conversando e falando sobre a viagem. Agora tinha muito mais papo, porque a gente tinha coisas pra enfim, digerir da viagem, das trocas, das experiências que a gente teve. E aí a gente começou a ficar mais próximo, e aí sim foi começando a surgir aquele negocinho no coração, assim, sabe, de que talvez tivesse algo diferente. E aí teve um dia, a gente sempre saía e me deixava em casa. E até que uma dessas vezes que ele me deixou em casa, aconteceu da gente se beijar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que a gente na verdade ficou, né? O que tá rolando? O que tá acontecendo? Porque a gente tinha medo do que as pessoas iam pensar pela nossa diferença de idade, enfim. Foi um processo muito assim que eu não esperava, mas foi natural e que correu tudo bem, não teve nenhum desgaste, não teve nenhum conflito. E aí a nossa saudade só aumentava. Aquela saudade que a gente teve quando a gente chegou no Brasil, ela só aumentava toda vez que ele ia me deixar em casa, a gente dizia tchau, até amanhã, e aí até escrevia isso, sabe, pra ele, que era difícil falar pra ele até amanhã todo dia. E, enfim, e aí chegou um dia que o Elielton me pediu em casamento. E esse pedido foi muito especial, porque era um final de semestre na UFPA, e ele, junto com a ajuda da minha mãe, ele fez toda uma encenação, se vestiu de palhaço, se fantasiou, na verdade não dava pra saber quem era ele. Ele teve todo um trabalho de criar um contexto para que pudesse não achar estranho de aparecer uns palhaços lá no meu bloco, onde eu estudava. Teve violino, teve bem romântico, bem romanticão. E teve violino, teve gente lendo cartinha pra mim, teve ele lendo cartinha pra mim, na verdade. E aí ele me pediu em casamento. Então depois disso a gente viajou, a gente foi pra nossa lua de mel e tudo. E aí viajar se tornou meio que uma identidade nossa. E agora, em junho de 2020, faz 8 anos daquela primeira viagem. Então, olhando pra trás, naquela época era cada um por si, né? Era cada um. E hoje nós somos 3. É o primeiro dia dos namorados, primeiro junho, primeiro tudo, na verdade, a 3. E eu tô muito ansiosa pra fazer a primeira viagem a 3. A gente queria muito ter esse filho. O Caetano é um filho muito esperado, muito planejado. E as expectativas, assim, são imensas, são as melhores, assim, sabe? De ele ser nosso parceiro de viagem, nosso parceirinho de vida. E, enfim, tá sendo muito, muito bacana poder relembrar essa história toda e que um dia a gente vai poder contar pra ele essa história toda, né? Enfim, é isso. Bom, eu conheci a Brenda quando a gente estava fazendo estágio. Ela é jornalista, assim como eu, e a gente se aproximou bastante na faculdade.
E desde quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre essa história de amor deles, eu simplesmente fiquei apaixonada, assim, porque eles são muito preocupados com os detalhes, com os símbolos, com as simbologias das coisas. E isso torna a história deles muito linda e muito bonita. Eu acho que, de alguma forma, isso acaba fortalecendo os laços que eles têm um com o outro. E agora, com essa família que tá vindo, com o Caetano, é muito amor, é muito carinho e assim, eu tô muito feliz por eles. E Brenda e Elielto, eu queria deixar aqui pra vocês uma mensagem de amor e de felicidade. Espero que essa nova fase da vida de vocês seja ainda mais incrível do que todo o amor que vocês já tiveram até aqui. Bom, gente, então é isso, nosso vídeo de amor de hoje vai chegando ao fim. Eu desejo um feliz Dia dos Namorados para todos vocês. E me contem aqui embaixo se vocês já fizeram alguma viagem romântica, se vocês já foram na Itália com o namorado de vocês, marido, lua de mel, sei lá. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!